Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Flávia, idade 39 anos, professora. A história dele sempre foi muito sofrida. Estou falando de um homem muito humilde, esforçado, que não tinha condições nenhuma e que sempre estava feliz, independente das coisas cruéis que ele passava. Foi isso que me fez ficar apaixonada por ele, porque era um cara que não via nunca o lado ruim das coisas. A partir das coisas que ele me contava, eu falava: meu Deus, eu tenho que agradecer os pequenos problemas que eu tenho aqui no Brasil. E mesmo com tudo isso, era ele que me ajudava e que me dava apoio, não eu que ajudava ele. Ramu, idade 29 anos, padeiro. E o melhor, ele era um homem muito sincero. Ele sempre falava como ele se sentia mal e envergonhado do modo que as mulheres eram tratadas lá no Paquistão. Que ele não aconselhava que ninguém solteira, sozinha, fosse para lá. Ele me contou que ajudava o pai a fazer massa de pão, que esse era o modo dele ganhar dinheiro, que por isso era muito impossível dele conseguir vir ao Brasil. Ele não ia ter condições financeiras. Mesmo apesar disso, desde o primeiro oi, ele sempre falava: You are mine. You are mine. Você é minha. Ele calculava o tempo que eu ficava no banho, que eu ia para o trabalho, se eu estava com as amigas, sempre muito presente na minha vida, mesmo que online. Sem condições, ele me mandava dinheiro. Eu tinha 2 filhos e ele me mandava assim, a gente era migalhas, mas eu não falava porque eu ficava sem graça e eu via que ele estava se sentindo útil fazendo isso. Então, às vezes no mês eu recebia 30, 20, cheguei até a receber R$ 50. Eu nem sei como que era o trâmite disso que ele fazia, mas ele conseguia que esse dinheiro chegasse na minha conta e ele falava: olha, é para ajudar a cuidar dos seus filhos. Talvez ele tivesse essa consciência porque ele também tinha filhos. No caso dele, 6 meninas. Não, gente, ele não era casado. Eu não entrei nessa de ser a segunda esposa, imagina. Na verdade, ele tinha se separado já fazia uns 6 meses da esposa. E a história de por que essa mulher resolveu se separar dele era muito frustrante, porque quando ela conheceu ele, ela não tinha condições nenhuma e ele dividia o pouco que ele conseguia no trabalho com ela. E eles foram tendo filhos, as coisas foram ficando mais difíceis, e um belo dia, nesse trabalho onde ele faz toda a massa e tem estruturas e tal no lugar, uma dessas partes da estrutura caiu nele e provocou uma coisa que eu vou contar para vocês só quando eu for falar, na verdade, da chamada de vídeo, que foi a nossa primeira chamada de vídeo. Mas antes de vocês saberem de toda essa situação, porque eu também fiquei conversando com ele um tempão antes de saber toda essa situação, então é assim que vocês vão ficar aqui comigo, para também ter a mesma surpresa que eu levei. Ele me explicou que essa mulher tinha abandonado ele de vez, que ela não acreditava que ele fosse ter um futuro, que ele fosse crescer e que ela precisava de alguém melhor para cuidar não só dela, mas dessas 6 crianças. E ele, por não seguir o que a maioria dos paquistaneses seguem, da questão de controlar a mulher, a mulher lá não era valorizada, o paquistanês ele silenciava a mulher na questão de estudar, de trabalhar, para que eles conseguissem ter o controle delas, porque o objetivo maior desses muçulmanos, não de todos, mas desses muçulmanos no caso, era que essas mulheres ficassem na garra deles para procriar, para ter mais filhos. E por que ter essa grande quantidade de filhos? Simples, porque eles queriam expandir o número de muçulmanos na região. Para quem não sabe, o Paquistão é, na verdade, a região onde muçulmanos que tem ali a conexão com a Índia criaram. Então, como ele não era igual esses caras, ele aceitou. Quando ela pediu o divórcio, ele podia simplesmente ter mentido, ter pedido pra perseguir ela, ter feito horrores, como muitas mulheres passam lá.
Mas não, ele primeiro já não se sentia bem porque ela xingava ele, tratava ele muito mal, diminuía ele, não dava comida, já não estava querendo cuidar das crianças da mesma forma, queria voltar para casa da mãe. E ele aceitou porque também depois que aconteceu essa coisa com ele no trabalho, muitas pessoas da família também começaram a se afastar. Tinha um pouco que preconceito de que ele não fosse conseguir muita coisa depois disso. Guardem essa informação. Nas mensagens de áudio, ele tinha uma voz grossa, aveludada, de um homem muito maduro. E ele me falava que tinha lá os seus 35, 36 anos. Ele me enrolou, eu ficava querendo fazer essa chamada de vídeo para falar com ele. Eu não tinha visto o rosto dele ainda. Eu estava conversando com um cara que tinha uma imagem no nickname, uma paisagem no nickname. Para vocês entenderem que eu gostei mesmo foi da conversa, do modo que ele tratava os assuntos. Bom, acho que depois de uns 4 meses que ele falou que estava tremendamente apaixonado por mim, que a gente tinha que resolver isso de alguma forma, eu falei, bom, eu só posso resolver isso se eu ver o seu rosto, porque eu nem sei se eu vou gostar de você. Você está vendo aí a minha foto e tal. Eu tô sendo sincera com você desde o começo. Diferente de tu, né? E aí ele, tá bom, fez a chamada de vídeo. Quando ele fez a chamada de vídeo, eu quase caí para trás, porque assim que ligou a câmera, lá na telinha era um menino. Para mim era um menino, de tão novinho, cara de curumim, sabe? Parecia um índio. Eu falei, não é impossível. Quantos anos você tem? E ele falou, ah, sim, eu tenho 27 anos, eu menti porque você não queria falar comigo. E quando ele soltou a voz que era de um homem maduro, aveludada, virou a voz de uma maritaca enfraquecida, que tinha uma voz fininha, de menino mesmo, de 15 anos, sabe? Aí eu fiquei preocupada se eu não tava falando mesmo com um menino, pedi a documentação, ele me mandou a foto de tudo, gente, com nome de mãe, com nome de pai, com tudo certinho para confirmar a idade. Realmente ele tinha seus 27, 28 anos. E lógico, quando eu questionei sobre a minha idade, veio aquela frase clichê, não mais no tom aveludado, mas no tom de maritaca, que é: não se existe idade pro amor. A voz dele realmente era uma coisa que não me batia, apesar de todo o outro físico, para uma senhora muito madura como eu era. Eu tava ali ganhando na loteria, tava tentando entender o que que era. Eu sei que a gente tava conversando e aí eu fui perguntar pra ele do negócio do trabalho que ele tinha que me mostrar. E aí ele desligou do nada e ficou mais uma semana sem fazer chamada de vídeo, porque ele tinha vergonha, porque ele não queria falar, porque não sei o que, porque não sei o que. Até que ele resolveu ligar por si mesmo e ele já não tava na frente da câmera. Ele tava, tipo, bem lá no fundo da câmera de pé, parado. Eu falei, gente, o que que foi? Ele vai, não sei, ele vai me mostrar alguma coisa, né? E aí, de lá até chegar na câmera, ele começou a andar. Aí ele andava assim. Aí eu entendi, ele tá mancando, ele é manco. E aí ele falou, esse é o meu problema, caiu uma estrutura na minha perna e aí eu fiquei com a movimentação desse jeito. Eu tenho as duas pernas, mas eu ando dessa forma, não consegui, não tive condições de cuidar disso e foi piorando e aí virou um defeito. Silêncio mortal dos dois lados. Nunca mais a gente tocou no assunto, eu nem falei pra ele que tava me importando com isso ou não, e eu também apaguei da minha mente, porque a presença dele era tão interessante, tão importante pra mim. Parte da safadeza, não teve, gente, era muito discreta a safadeza dele, não era nada de ficar se mostrando no vídeo ou não. Eu me pegava às vezes com ele vidrado, olhando assim pros meus olhos, e aí às vezes eu perguntava as coisas pra ele, ele não respondia, ele ficava lá com essa boca, assim. E eu... E aí, um dia, porque não foi no primeiro dia, depois de muito tempo, ele virou e falou, você sabe que você mexe muito comigo, né? Olha como você me deixa. Então, a única coisa que ele fazia era abaixar a câmera e mostrar o volume da mala dentro da calça, nada fora. Mostrar como que eu deixava ele
E aí, gente, pra uma coroa escutar isso, né, uma coroa já madura, ajudando o menininho a amadurecer desse jeito, eu me achava mesmo. Se vocês quiserem me julgar por isso, o problema é de vocês, mas eu me achava, sei lá, a Vera Fischer do Laços de Família. Bom, resumindo, eu resolvi ficar com esse homem. Eu resolvi que eu ia ter ele, mas eu tava morrendo de medo porque eu sabia das coisas que tinha no Paquistão e como que eu ia ser respeitada ou como que eu ia estar protegida naquele lugar. A gente começou a conversar sobre isso. Já era muçulmana, já sabia das práticas e das regras do Islã, mas não das condições que tinham em alguns países do Oriente. Então ele tava me explicando mais sobre essas regras e me deixando mais tranquila. Que a questão de uma mulher ter problema, principalmente no Paquistão, era se ela fosse solteira, se ela estivesse lá sozinha. Mas se essa mulher ela fosse casada, ela tivesse um marido que a protegesse, ninguém ia fazer nada. E aí toda a responsabilidade sobre aquela mulher estaria na mão daquele homem que é o marido, ou as que não tinha seria o irmão ou o pai. Por isso era importante que a gente casasse antes que eu fosse. E não tinha como fazer isso porque não tinha como ele vir. Então ele me contou que o pai dele foi muito tempo líder de mesquita, que sabia fazer a questão do casamento e que podia ser feito online. Independente disso, só precisava da presença de um líder, de um religioso. E que os trâmites de documentação do casamento poderiam ser feitos através de um advogado, ia ter que se gastar uma graninha aí, mas eu estava super aberta a fazer isso. E através do correio conseguiria se fazer online tranquilamente também. Eu confiando que ele era uma boa pessoa, ele iria falar por mim, ia me proteger, ia agir por mim, então ninguém poderia me acessar ou me prejudicar de nenhuma forma lá no Paquistão. Eu fiz todos os trâmites, mandei todos os documentos, peguei todos os documentos, fizemos a cerimônia online. E eu fiquei chocada, porque como ele acompanhava o pai muito tempo, praticamente ele fez o próprio casamento dele comigo. Não precisava nem de ninguém lá. E o mais bonito é que eu achava que ele só falava o You are mine, ou poucas palavras em inglês. E não, ele passou essa parte para mim, que era em árabe, a gente fez em inglês, ele falou perfeitamente, direcionou tudo. Ele casou no próprio casamento dele. Eu achei um cara tão habilidoso. Nisso eu ainda com medo mesmo assim de ir, entrei em um grupo das, como que era? Mulheres que amam o Paquistão, alguma coisa assim, pra saber quem tava indo, quem tava voltando, porque tem um monte de mulher casada com paquistanês que fica viajando pra lá e pra cá, né? Eu conheci uma que ela ia e voltava tal, e aí já vi com ela de tipo tentar ir até no mesmo avião ou alguma coisa assim, porque eu tava com medo também de não ter contato com ninguém. Essa mulher ela já era casada há tempo e morava aqui no Brasil com o paquistanês e sempre ia para casa da família dele e voltava, disse que não tinha grandes problemas desde que se seguisse todas as regras colocadas pelo marido. No caso, ela falava que o marido dela era bem diferente da maioria dos paquistaneses de lá, então ela não tinha grandes problemas. Assustei quando ele falou: olha, você vai ter que me escutar, você vai ter que seguir o que eu falo. A primeira coisa é que já assim. Saiu do avião já no aeroporto, eu quero você o mais feia possível, porque quanto mais bonita ou chamando mais atenção você tiver, mais vai ter a chance de um cara te querer te pegar, achar que você tá aberta para querer fazer alguma coisa. Eu não quero que você passe por nenhum tipo de constrangimento antes de chegar perto de mim, porque depois eu resolvo com qualquer um que olhar para você. Mas assim, eu quero que você coloque um lenço daqueles que tampe até a sua sobrancelha, que fique no máximo só os seus olhos abertos, porque eu não quero que ninguém te veja, que ninguém deseje, que ninguém faça nada. Se enrole nos panos, por debaixo dos panos também esteja com o cabelo feio, sem maquiagem, sem chamar atenção pra gente não ter problema nenhum até a gente se encontrar. Bom, eu esperava uma paisagem de natureza mais bonita, né? Onde ele morava eram montanhas, tal, tinha natureza, mas era uma coisa bem ressecada. Eu tinha entendido que as filhas dele estavam com a esposa, mas quando eu cheguei, as 6 meninas, num nível assim, bem adolescentes, quase que pré-adolescentes, estavam todas lá. E o meu primeiro susto foi perceber que as menores, elas estavam com a cabeça raspada. Ali ele já se transformou, porque ele já começou a falar de como era difícil ter aquelas meninas, que na verdade aquelas meninas eram um peso para ele, porque elas poderiam ser poderiam ser
facilmente, que ele não tinha tempo para isso, que logo ele ia conseguir arrumar um marido para cada uma, isso no tempo assim antes de 16 anos, tá? Porque aí fica na responsabilidade daquele homem cuidar da mulher e ele não precisa se preocupar com os gastos que a mulher dá, porque o homem vai trabalhar, vai te dar dinheiro e com menina não, é diferente, porque menina não estuda, porque menina não trabalha, porque menina não faz nada, porque não pode sair, porque tem que ficar em casa. Todas aquelas falas que ele tinha conversado comigo que ele achava absurdo, ele começou a falar como se fosse naturalmente do meu lado. Questionei por que as meninas estavam sem cabelo, se tinha pego algum tipo de piolho, alguma coisa, sei lá. Ele falou que não, que na verdade é porque isso deixava elas feias, que o cabelo era uma coisa que atraía muito o homem, então que a menina até casar era melhor que não tivesse esse cabelo bonito e que quando crescesse teria que se colocar a burca. E que elas tinham que ficar o mais feia possível para poder sair na rua. Senão estava correndo muito risco. Porque tudo aquilo, porque cabelo, maquiagem, qualquer coisa que embeleza a mulher, para a maioria dos paquistaneses é visto como se fosse um convite para eles avançarem e fazerem o que eles quiserem. Eu fui tanto querendo falar para vocês que quando eu sobre quando eu cheguei, que eu não falei que os meus filhos ficaram com meu ex, não tinha problema nenhum, ele pagava, cuidava tudo das crianças. Tive uma despedida antes de ir com algumas pessoas da minha família e eles me compraram lenços, coisas bem coloridas que eu já quis usar logo no primeiro dia, sair e tal. E foi aí que ele me deu um esporro, falou que eu jamais poderia usar aquelas coisas, eu tava pra sair assim, e ele desesperado vindo pra cima de mim, porque parece que a cor amarela, vermelha e tinha algumas outras cores, eram cores que dançarinas usavam, e essas dançarinas, elas eram vistas pra ser então, a partir do momento que o homem te visse com aquelas roupas coloridas, ele ia pensar a mesma coisa e ele não ia te questionar, ele simplesmente ia te pegar e fazer aquilo que ele queria. Só que ele não explicou isso tranquilamente. Ele foi pegando as minhas roupas, falando que ia rasgar, que ia queimar, porque isso não podia existir. Eu falei que não, porque eu tinha ganhado, que era presente, que eu queria de lembrança da minha família e tal. Por que que ele tava fazendo isso? Parecia que ele era o cara mais velho que eu, mais ogro que eu. Ele virava assim, um gigante perto de mim. Ele falou, então tá, você quer que eu guarde? Então eu vou guardar. Vou guardar sim, porque quando você fizer alguma coisa errada, que eu não gostar, então que eu não quiser mais você, eu coloco essas roupas em você e taco você na rua. Porque aí sim você vai descobrir o sabor do que é andar com essas roupas por aqui. Simplesmente me levou pra alguém que ele disse que ia arrumar o meu cabelo e não cortar no mínimo. Ele cortou o meu cabelo no mínimo. Na hora eu fui respirar pra falar não, ele só olhou, eu já silenciei. Ele foi cortando e cortando, eu ainda achando que era por causa que eu ia ajudar na cozinha, porque o objetivo era o quê? Era eu ir pro Paquistão, ajudar ele com a parte lá dos pães, porque através disso a gente ia conseguir crescer, juntar um dinheiro para voltar com ele pro Brasil e a gente viver no Brasil. Tanto que eu fui com passagem de ida e volta, porque eu só ia ficar lá uns meses mesmo. Ele disse que pegando mais uma pessoa ia ajudar na lentidão dele, né? Por causa que ele era manco, e a entregar e vender esses pães. E aí a gente ia lucrar muito e ia ter uma vida feliz no Brasil. Só que depois ele deixou claro que o meu cabelo ia se manter daquele jeito, não só por causa da cozinha, mas porque eu teria que ficar feia a maioria do tempo, porque mesmo com a idade avançada, e foi assim que ele falou, todos os homens, se vissem que era uma mulher e que tivesse alguma coisa que atraísse, ia pra cima sem pensar. Desde o momento que eu cheguei lá, não se teve nenhum contato dele comigo, muito menos nenhuma vida de casal. Ele me pegou depois dessa hora que já arrumou as questões da roupa e do cabelo e me colocou para fazer massa. E o dia inteiro, ou eu ficava fazendo massa, ou eu ficava cuidando dessas 6 meninas, escutando barbaridades de coisas que tinham feito com, que homem tinha feito com a amiguinha, viviam enfurnadas, eu tinha que lavar, passar, fazer tudo para essas meninas que eu comecei a duvidar se era mesmo filha dele ou o que estava acontecendo, porque eu via que toda hora ele tinha uma questão também de mostrar, de chegava homem, e homem mostrava, e homem ficava indicando e mostrando essas meninas, isso eu via de longe, porque não podia ficar muito perto quando vinha homem. E ele começou a me colocar para fazer pão em uma salinha lá que era fechada,
que ele praticamente me trancava ali, e ali eu tinha que ficar fazendo a massa, ficar fazendo tudo, ele só entrava para trazer mais ingrediente, mas trazer mais coisas, e isso não acabava. Quando acabava, eu tinha uma montoeira de roupa de menina, fazer comida para menina, olhar as meninas, menina que tinha que dormir. Foi indo, assim que não se teve nenhum beijo, se teve um toque de mão, foi muita coisa. Quando eu comecei a respirar mais sobre tudo, mas os primeiros dias foi como se eu tivesse assim em cárcere, principalmente a parte de ficar fazendo os pães, e não via nenhuma moeda, não vinha nada para mim. Eu fui questionar ele e aos poucos foi tendo essa proximidade de ter ele mais comigo, eu fui percebendo que ele sempre estava no celular. E ele começou a deixar aberto para eu perceber que ele estava falando com outras mulheres. Aos poucos, eu fui entender que essas mulheres, elas eram estrangeiras e a maioria não muçulmana. E quando eu fui questionar ele como mulher, como esposa, se ele estava querendo uma segunda esposa, porque eu não aceitava isso, porque eu tinha falado desde o começo, ele virou e falou assim: não, a minha esposa é você. Só que você não pode dar para mim o que essas mulheres me dão. Porque para mim e para a maioria dos homens aqui, não muçulmanas, principalmente estrangeiras, são vistas como por elas não serem muçulmanas, elas são consideradas impuras, sujas. E por isso, com elas, a gente pode pedir e fazer o que quiser dessa parte sexo, entendeu? Então, o que eu não posso me divertir com você, eu me divirto com elas. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar triste, porque ele nunca tinha feito nada comigo. Eu falei, como que você trata a sua esposa desse jeito e você acha normal falar isso? E aí que eu fui pra brigar com ele ficou nervoso a ponto de falar que eu era uma velha, que quando ele me viu ao vivo, ele me achou muito mais feia do que eu era, não teve vontade nenhuma de tocar em mim, que isso era loucura, e que o mínimo que eu devia fazer era aguentar essa situação, porque do jeito que eu era, ninguém no Brasil ia me querer, e com certeza ele ainda estava fazendo um favor. Aí que ele começou a me prender mesmo para fazer as coisas de pão, e aí que ele começou a atacar na minha cara. Ele mostrava as mulheres e falava: Olha, olha o corpo dessa que maravilhoso, olha essa aqui que maravilhoso. Você não tem isso, não é igual. Olha, o seu tá tudo para baixo, não sei o que. Ele acabava comigo e quando ele me mostrava, tinha vídeo e foto de mulheres sem nada e elas mandavam através da conversa e do papo dele. Eu fui ficando muito triste, me sentindo muito solitária com tudo aquilo. E eu não tinha pensado na questão de que eu queria falar com a minha família, não tinha buscado ver a coisa de internet e tal. Com a minha amiga que eu vim do aeroporto, eu passei o endereço tudo para ela. Às vezes a gente se comunicava pelo celular dele. Eu falei para ele que eu queria abrir uma conta, né, em alguma rede social. Podia ser do celular dele também, sem problema, já que ainda não tinha colocado internet no meu, não tinha que comprar outro celular lá, enfim, para eu falar com a minha família e tal. E ele falou: Olha, você vai falar pela minha rede social, porque você não pode ter rede social, você não pode ter foto, você não pode ter nada, porque isso, mulher que tem isso aqui, é vista também como na maioria das vezes. Então, assim, se você fizer isso, homens vão se conectar, podem olhar você na rua e ver que é você, e aí já ir pra cima, porque mulher que se expõe desse jeito na internet, aqui pra eles não serve pra nada. Tanto que tem várias meninas que tentaram ser TikTokers e que eles até marcaram, parece que as meninas estavam contando que os caras marcaram com várias paquistanesas que eram TikTokers, como pra conversar e tal, ou até pegaram na rua e acabaram com ela, porque elas são vistas, a partir do momento que a mulher se expõe, que a mulher se desenvolve de alguma forma, é vista como impura, como nada, e eles podem fazer o que eles quiserem. E não tem quem pare, não tem quem prenda, não tem nada disso lá. Eu tava muito confusa com toda essa situação, muito cansada de tudo, e eu resolvi que eu tinha feito uma péssima escolha. A minha passagem ainda tinha um tempo para eu voltar.
mas eu já queria voltar naquela hora e eu não queria mais ficar com ele, eu queria me divorciar. Eu fui tentar ter essa conversa, com muito medo. Quando ele viu que eu ia soltar alguma coisa, que na verdade quando eu fui soltar eu percebi que eu deveria guardar pra mim e esperar o tempo da minha passagem pra voltar, que eu nem sabia se ele ia deixar eu voltar mesmo. Ele falou que era melhor que eu não pensasse nada que fosse diminuir ele e muito menos que fosse me separar dele, porque ali ele tinha o poder de fala e o homem é que dava a última palavra. Então ele poderia falar que eu tinha traído ele poderia falar qualquer coisa sobre mim que todos os homens iriam me julgar, se juntar para acabar com a minha vida, para me prender, para me queimar, para que fosse através do que ele falasse, que não adiantasse, que não adiantava eu ter provas, eu falar, porque a partir do momento que ele dissesse que eu era uma traidora, que eu era uma mentirosa, a minha vida acabaria ali. Então, que era para eu ficar bem esperta com as decisões que eu tinha que tomar, porque independente do que eu quisesse, quem estava no comando ali era ele. Então eu tinha que ficar quietinha e obedecer para ele não inventar nada sobre mim, para ele não acabar com a minha moral e com a minha vida naquele país. E nisso ele foi ficando mais doido, mais violento. O cabelo das meninas não podia crescer nenhum fio, eu tinha que cuidar das 6, eu tinha que economizar porque não tinha dinheiro para nada, não podia se comprar nada para as meninas, não podia se comprar nada para mim. E ele começou a desaparecer às noites. Várias noites ele começou a desaparecer. E ele voltava com uma roupa toda suja, suja de terra, suja de lama, de barro, eu não sabia o que era aquilo. As unhas, era uma coisa louca, voltava com uma, sabe? E à noite, às vezes, ele fazia questão de esfregar na minha cara os vídeos e as fotos daquelas mulheres e falar como que ele se satisfazia. Tava horrível, a ponto de eu entender que eu tinha que conversar com aquela minha amiga. E eu tinha como conversar com ela, mas era pelo celular dele, era só quando ele deixava. A minha amiga lá de onde ela já estava preocupada, porque disse que quando mostrou a foto pro marido, o marido reconheceu e disse que era um cara que já tinha fama, não tinha uma fama muito boa e que fazia parte de um grupo que fazia umas coisas que ele não queria falar porque ia dar confusão, e lá quando dá confusão, um acaba com a vida do outro, é uma loucura, que então se fosse fazer alguma coisa tinha que ser na amizade, tinha que ser assim por trás, e que tinha que se ver um jeito de me tirar de lá, porque eu tava correndo risco, não era um cara bom. E a minha amiga tava esperando que pelo menos uma mensagem minha chegasse. E não chegava nada, porque ele via, mas não falava que ela tinha me mandado, e, né, porque não era do interesse dele. A ponto em um desses dias eu falar, me presta o telefone pelo menos então pra eu falar com a minha amiga, porque eu tô aqui triste e tal. E ela tá aqui, a gente vai falar, não precisa ser da rede social, né? Eu falo da sua rede mesmo, não tem problema nenhum. E aí eu lembro que a minha amiga só falou assim: estou indo aí. Dia tal estou indo aí, se arruma. Ela só falou assim. E depois, em um tempo que ele dormiu, eu peguei de novo o celular. Graças a Deus ela ainda estava online. E ela começou a falar que ficou sabendo de um grupo que eles. Porque assim, o muçulmano, quando ele morre, não tem caixão, não tem nada. Eles são enrolados em um lençol e enterrados. E diz que tinha um grupo, porque assim, lá no Paquistão, o Paquistão é um dos países que mais se tem ouro. E no, enfim, essa parte ser na internet é um dos países que mais consome isso. Não só na internet, como ao vivo, né? O número disso é gigante. Então, é um país que acontece muita barbaridade sobre isso e que a gente não é informado. Então, ela estava sabendo de um grupo que saía pela noite e eles iam aonde tinha mulheres, onde tinha pessoas enterradas. E eles desenterravam quando era mulher e tinham relações com esse cadáver. E que ela tinha quase certeza de que o meu marido estava envolvido nisso. Que, por favor, não era para ficar brava,
que era pra eu respirar e pensar e tentar ficar tranquila, fingir que nada estava acontecendo, porque ela tinha que me tirar dali. E a qualquer movimentação que ele virasse e falasse, ela não vai sair, ela não vai voltar pro Brasil, ela, eu quero que acabem com a vida dela, enfim, o que ele quisesse fazer ali, a voz do homem ia ser escutada e ia acontecer comigo. Então, a partir do momento que ela falou isso, eu prendi a minha respiração e ela falou: segura a sua respiração e finge que tá tudo bem pra você conseguir ir embora. Eu não acreditei naquilo que ela estava falando, mas na hora que ela falou, eu conectei as noites que ele estava passando fora e o modo que a roupa dele vinha suja, como se ele tivesse escavado um lugar mesmo, como se ele estivesse trabalhando com implantação. E não tinha muito sentido, porque ele mancava da perna. Ele não ia conseguir fazer isso sozinho. Ele falava que saía sozinho para plantar coisa, não sei o quê. Não tinha como. Quando ela falou um grupo, e aí assim que ela fez isso, eu aproveitei que eu tava com o celular, ele dormindo, e eu fui mexer no celular dele. E eu encontrei vídeos deles andando, falando, e esse lugar que era terroso, e escavando, eu encontrei. E aí eu não consegui mais dormir. Já começou a me passar pela cabeça onde que estava a mãe daquelas meninas, se aquelas meninas eram realmente dele. Porque muitos homens chegavam para conhecer aquelas meninas e ele dava desculpa de que porque ele tinha que colocar as filhas dele em proteção de outro homem, de um marido logo, mas eu não sabia, porque não tinha documento daquelas meninas, eu já comecei a pensar que eu podia estar sendo cúmplice de alguma coisa. Eu não tive para onde fugir, eu tive que esperar a volta da minha passagem. E lógico que eu fiz a passagem de volta para ficar o mais tempo possível lá para ajudar ele. E no dia combinado, essa minha amiga foi lá com o marido fazer uma visita, né? Eu avisei ele, então o cara tratou ele super bem e deixou bem claro as coisas de que, eu já fui pro Brasil, é maravilhoso porque eu consegui a cidadania através dela e não sei o quê. E foi assim, a gente casou aqui no Paquistão e depois teve que voltar. E depois teve que ela voltar sozinha para fazer os documentos, e depois você vai conseguir ir. E o cara começou a forçar bastante nesse assunto para ele ser instigado a que com certeza ele me deixasse voltar, porque ia ser um bem para ele. Porque a ignorância dele era tão grande que nos primeiros momentos ele nem estava se importando que eu voltasse, estava muito cômodo eu ali, cuidando daquelas 6 crianças, fazendo a parte da massa que ele não colocava a mão e não fazia nada, ele ficava o dia inteiro conversando com muitas estrangeiras. Eu comecei a ficar com medo de que até ele estava marcando de encontrar essas estrangeiras, de que aquelas estrangeiras fossem para lá. E caso elas fossem, por não serem muçulmanas, elas iam ser guiadas diretamente para ser escravas. Porque era essa a imagem que a maioria tinha de mulheres que não eram da religião lá, que elas iam ser usadas para os desejos mais perversos deles. E eles achavam isso normal, não era culpado, não se sentia culpado, não se sentia nada. Eles estavam ali no lugar de homem, dentro do que eles aprenderam ali naquela região. Depois de um tempo, ele não estava muito preocupado se eu era feia, velha, carcomida, não. Quando ele queria usar, ele usava do jeito que ele queria. E o meu medo de pegar alguma coisa era gigante, porque eu via que ele estava trazendo lençóis que eram lençóis daqueles para enrolar mesmo a pessoa, então eu acho que eles faziam tudo, e então eu acho que eles desenterravam, faziam e depois enterravam de novo. Eu não sei se eles deixavam lá jogado, como que era, eu não procurei saber, porque na verdade me dava desespero de pensar que aquilo poderia estar acontecendo. Eu só queria ir embora a todo momento, eu não podia sair daquele lugar para lugar nenhum, eu não podia sair, colocar meu pé para fora da casa para nada, sem ele. Por uma ordem divina, ele aceitou muito que eu voltasse porque ele estava interessado nessa parte de quando ele iria. E porque todo esse tempo eu não confrontei ele, eu tava com muito medo do que podia acontecer comigo ali. Então eu fiz a boazinha até eu pôr o meu pé no avião.
Quando eu coloquei o meu pé no avião, eu senti um alívio que não tem como explicar. Eu não pude salvar a menina, não pude falar sobre o que ele estava fazendo, porque nada naquele país valia de nada. A voz da mulher não existe, pelo menos na região que eu fiquei, não. Tudo que você faz, o que você deixa de fazer, a culpa sempre é sua, a errada é sempre você, você é sempre a mentirosa. Pode estar acontecendo na frente deles, eles estão ali falando, não, você tá errada. Não, é horrível. E eu peço, por favor, que vocês não peguem de exemplo a parte da minha amiga que, então o marido dela era bom, então existe paquistanês. Não, por favor. Ela sofreu coisas horríveis com esse cara num grau muito menor que o meu, mas sofreu. No meu caso, eu só continuei tudo isso porque era a única forma de eu conseguir ter força para voltar, através da palavra de um homem, de um paquistanês para outro paquistanês. E ela aceita as coisas que ele faz até hoje porque ela não consegue se desligar disso, porque ela é dependente emocional. Eu não vou abrir aqui porque eu morro de medo que com certeza ela vai assistir e não é o meu objetivo. A história ela é muito mais pesada que isso, gente. Eu não pude colocar nem metade dos detalhes que foram dados. Num geral, uma coisa dentro das pesquisas de outros vídeos que eu fui assistir para confirmar e para fazer esse vídeo aqui, ficou bem claro que lá no Paquistão, eles não querem que as mulheres cresçam intelectualmente, profissionalmente, eles querem que elas sejam só procriadoras. E se o homem vai tratar ela bem ou não, também fica a critério do marido. Então, se uma parte, né, se predomina isso, vocês imaginem o que são os homens desse país online, né? Porque online é sempre o resto do resto. Até onde vai o desejo esse desejo carnal desses homens? Até onde vai isso? Isso passa do bizarro. Uma coisa que eu tenho percebido na maioria dos vídeos quando a mulher vai para se casar, é que em nenhum momento é se pensado, se dito não sobre largar a vida no Brasil e nem é pensado para onde se está indo, se aquele país é melhor, se vai ter uma qualidade melhor. Parece que se levanta em arrancada para encontrar o amor, independente, no caso do Paquistão, as coisas são totalmente fechadas ainda para a mulher. Eu já fui, né, para a Turquia para ficar lá com o que eu achava que era o amor da minha vida, mas eu calculei tudo. Tanto que em 2 anos eu já estava trabalhando e ganhando dinheiro 3 vezes mais que ele. Eu podia morar lá na Turquia sozinha se eu quisesse agora. Agora eu estaria milionária lá com o que eu ganho. Então, assim, eu me preocupei, né, assim, com a minha parte, como que ia ser a qualidade de vida, não sei o que e tal. Mas eu não vejo isso nas histórias. Então é a busca desenfreada por um amor, mesmo que ele esteja no inferno. Isso é muito preocupante. A gente tem que pensar sobre isso. Bom, gente, são muitas camadas. Às vezes eu falo alguma coisinha aqui, fica a gente nos comentários. Ai, Leca, mas não é só isso, porque tem isso, tem isso, tem isso. Gente, eu sei que tem várias camadas. Por isso, deixem as reflexões de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal.